Olá! Neste vídeo, nós vamos fazer uma breve revisão sobre reações de eliminação em haletos de alquila. Você encontra uma ótima discussão a respeito deste tema no capítulo 11 do livro Química Orgânica, quarta edição, da Pauli Arcanis Bruce, volume 1. Não se tem a intenção aqui de fazer uma vasta revisão sobre este assunto, é apenas uma breve revisão para que ela seja usada, para que os tópicos descritos neste capítulo sejam usados no assunto álcoois e éteres. Este vídeo está sendo produzido para ser utilizado pelos estudantes da disciplina QI 132, Química Orgânica 2, turma 4, da Universidade Federal de Viçosa. Em um vídeo anterior a esse, nós havíamos discutido que substâncias apresentando essa estrutura geral são chamados de haletos de alquila e que os haletos de alquila podem sofrer uma reação conhecida com o nome de substituição nucleofílica. Nesse sentido, um nucleófilo, representado aqui por Y-, ele vai trocar de lugar, vai substituir esse grupo aqui que nós estamos chamando de X, levando à formação de um novo produto orgânico. Então, a este processo nós chamamos de substituição nucleofílica. Vale lembrar que esse grupo X que está aqui mostrado, ele é conhecido com o nome de grupo de saída. Entretanto, há processos competitivos com as reações de substituição. Esses processos são conhecidos pelo nome de reações de eliminação. E neste caso, o que você vai observar ao longo desses slides aqui, ao longo deste vídeo? O que nós vamos observar é que na molécula, um átomo de hidrogênio de um carbono vizinho ao carbono que contém o grupo de saída. Então, um destes hidrogênios que está sendo aqui mostrado, eles serão eliminados, um deles será eliminado com esse grupo X, levando, neste caso, à formação de uma nova ligação π. Então, é isso que vai caracterizar este processo de eliminação. E é isso que nós vamos, brevemente discutir aqui ao longo deste vídeo. Lembre-se, eu disse isso há alguns instantes atrás, que esses processos são competitivos, substituição e eliminação. Substituição nós já comentamos brevemente em outro vídeo, hoje nós vamos tratar aqui de eliminação. Ressaltando que o átomo ou grupo que é substituído ou eliminado, neste caso aqui, se nós considerarmos esse exemplo geral, nós estamos eliminando dessa molécula HX, hidrogênio de um lado e X do outro, para formar uma nova ligação π. Mas o grupo ou átomo que é substituído ou eliminado nessas reações, ele é conhecido com o nome de grupo de saída, conforme já identificado, mas apenas enfatizando. Bom, o primeiro processo de eliminação que nós vamos estudar, ou melhor dizendo, revisar, porque isso foi descrito na Química Orgânica 1, é o processo conhecido como reação de eliminação bimolecular, também conhecido com o nome de reação E2. E para mostrar o que vem a ser a ideia geral de uma reação E2, nós temos aqui mostrado a reação entre o brometo de etila e hidróxido de sódio, produzindo, neste caso, o eteno, água e Br- neste caso. Então, percebam que isso caracteriza um processo de eliminação. Por quê? Veja, foi eliminado, removido desta molécula, um átomo de hidrogênio, nós temos 3 aqui neste caso, 3 átomos de hidrogênio ligados a um carbono, carbono este que está vizinho ao carbono que tem o grupo de saída. Então,
um destes hidrogênios foi eliminado, juntamente com o grupo de saída brometo, formando, né, uma nova ligação π, além de água e de Br-. Se o processo é uma reação E2, quando se investiga a cinética deste processo, descobre-se que a velocidade da reação depende tanto da concentração do aleto quanto da concentração da base. Conforme nós iremos observar em slides um pouco à frente, na etapa determinante da velocidade da reação, nós temos o envolvimento de ambos, tanto o aleto quanto a base. Daí, se no estado de transição da etapa determinante da velocidade da reação, nós temos o envolvimento dessas duas espécies e a reação é uma reação de eliminação, daí então nós chamamos o processo de reação de eliminação bimolecular, porque no estado de transição, repito, da etapa determinante da velocidade, nós teremos o envolvimento das duas espécies, a saber, o hidróxido, né, neste caso aqui, a base, mais o aleto. Daí, então, o processo é chamado de bimolecular, ou simplificadamente E2. É claro que você, né, deve estar fazendo agora uma analogia com o processo SN2, que nós vimos lá atrás. A ideia é parecida em termos, né, por que um chama SN2 e por que o outro chama E2. Tá certo? E tanto a SN2 e E2, eles são processos competitivos. Tá legal? Muito bem. Em termos de mecanismo, é importante salientar que para a reação E2, o mecanismo ele é concertado, não necessariamente sincronizado. Esse concertado quer dizer o seguinte: as ligações são quebradas e formadas mais ou menos, né, ao mesmo tempo. Não necessariamente no mesmo tempo. O sincronizado seria isso. As ligações estão sendo quebradas e formadas ao mesmo tempo. O concertado, em termos de escala de tempo aí, elas seriam formadas mais ou menos ao mesmo tempo. Então veja neste esquema que está mostrado aqui, ó, que para você entender a formação do produto E2, basta você considerar a base, removendo um dos hidrogênios do carbono vizinho ao carbono que contém o grupo de saída. Quando isso é feito, nós vamos ter uma movimentação de um par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio em direção à ligação carbono-carbono, né? Aqui é sigma, vai formar uma nova, que é a π, e a ruptura da ligação carbono-grupo de saída, neste caso. Levando então ao produto de eliminação, que neste caso é um alceno. Então essa é a ideia geral de um processo de eliminação bimolecular. Um aspecto importante, para a gente não ficar toda hora falando, né? Nós temos aqui o hidrogênio foi eliminado do carbono, que está, por sua vez, vizinho ao carbono que tem o grupo de saída. Né? Existe uma terminologia própria para isso, que é o seguinte. Então, olha lá. O carbono, onde o hidrogênio vai ser eliminado, vai ser removido, nós chamamos de carbono beta. E o carbono que contém o grupo de saída, tá? Nós chamamos isso de carbono alfa. Em muitos livros, esse processo E2, ele é conhecido como beta-eliminação. Tá? Eu acho que se vocês olharem o esquema agora, vocês vão entender por que esse processo é chamado de uma beta-eliminação. Então, essas designações nós vamos usar a partir de agora, né? Chamaremos o carbono que tem o grupo de saída de alfa e o carbono onde o hidrogênio vai ser eliminado, nós vamos chamá-lo de beta. Lembrando, no caso da E2, este é um processo concertado. Em termos de reatividade dos aletos de alquila, nós podemos ter aletos de alquila contendo iodo, bromo, cloro e flúor. Neste caso, a ordem de reatividade dos aletos ela vai neste sentido. O aleto mais reativo é um iodeto e o menos reativo é um fluoreto. Qual é a razão disso? Talvez não seja surpresa para vocês que isso obviamente está relacionado com o grupo de saída.
E aí vale uma regrinha que nós vimos também lá atrás, quando a gente estudou reações SN2, SN1. Quanto mais fraca é a base, melhor ela atua como grupo de saída. E aí, novamente, né, eu convido vocês a prestarem bastante atenção, terem uma boa relação, vamos dizer assim, com os valores de pKa. Porque a partir dos valores de pKa é que você vai inferir se uma base é mais fraca do que a outra, né? E aí, sendo uma base mais fraca, ela pode atuar melhor como grupo de saída. Se você olhar os valores de pKa dos ácidos conjugados, o HI, por exemplo, é um ácido bem mais forte do que o HF. Daí a base conjugada I- é uma base mais fraca do que a base conjugada F-. E, portanto, I- é um melhor grupo de saída do que F-. Então, essa é a ordem de reatividade aí dos aletos de alquila num processo E2. Um aspecto extremamente importante também, quando a gente trabalha essas reações de eliminação bimolecular, é a regioseletividade. Então, veja bem, se você tomar esta substância, né, este aleto, você agora tem 2 carbonos beta, este carbono mostrado e este carbono mostrado, onde os hidrogênios podem ser removidos. Ora, se eu retiro hidrogênio deste carbono beta, eu vou obter este alceno. Se eu retiro hidrogênio deste carbono beta, eu vou obter este alceno. Basta você desenhar, né, o mecanismo concertado que você irá chegar a esta conclusão. Mas a pergunta é, qual deles será formado em maior quantidade? É claro que você está vendo aí neste slide, né, a resposta já, mas o mais importante é saber que o produto majoritário de uma reação E2 é o alceno mais estável. E quem é o alceno mais estável? O alceno mais estável, conforme nós aprendemos na orgânica 2, é aquele que, na orgânica 1, perdão, é aquele que tem o maior número de substituintes. Quanto mais substituintes você tiver ligado aos carbonos da dupla insaturação, mais estável este alceno é. E este será o produto principal. Retornando aqui em cima, então, se nós tomarmos este alceno, repare, né? Se nós pegarmos o carbono, os carbonos da dupla, nós temos este alceno, é um alceno monossubstituído. Só tem um grupo etila ligado a este carbono. Os hidrogênios você não vai contar como substituintes. Já quando eu olho este alceno, eu tenho um substituinte metila de um lado e um substituinte metila do outro. Então, neste caso, tá? Como ele é mais substituído por grupos alquila, ele é o alceno mais estável. E ele será, obviamente, obtido em maior quantidade neste caso, 80% aqui e 20% menos substituído. A que se deve, né, a maior estabilidade de um alceno mais substituído comparativamente a um alceno menos substituído? Está relacionado com o efeito de hiperconjugação. E no final desta apresentação, eu irei deixar um artigo um artigo de referência para vocês lerem, um artigo em português, onde o autor lá discute a importância do efeito de hiperconjugação na estabilidade do alceno. Então, isso está relacionado a este fenômeno de hiperconjugação que nós já discutimos também lá em carbocátions, em radicais livres, enfim. Então, a regra geral é esta. Ok? Nós podemos entender por que o alceno mais substituído ele é obtido, né? Novamente, isso está relacionado à estabilidade do alceno, mas nós podemos mostrar isso também em termos de curvas de energia livre contra o caminho da reação. Neste caso aqui, então, repare, né, que a curva que leva ao alceno mais substituído, tá? Ela possui menor energia livre de ativação. Ó.
Então, é a curva em azul que nós estamos mostrando aqui, ó, tá? Ela possui essa energia livre de ativação. Enquanto que a curva em vermelho, que é essa que nós estamos mostrando, ela possui maior energia livre de ativação. E qual é o motivo disso? Ora, se você olhar os estados de transição, e eles estão mostrados aqui embaixo, ó, esse é o estado de transição que leva ao boot 2N, e esse é o estado de transição que leva ao boot 1N. O que nós observamos? Neste estado de transição que leva ao boot 2N, repare que aqui o estado de transição já tem um caráter de alceno, seja deste lado, seja desse. Só que aqui o caráter de alceno, né, que nós temos é para um alceno mais substituído. Alceno mais substituído é mais estável. Logo, esse estado de transição tem menor energia do que esse. Daí, esta curva em azul, que leva ao produto mais substituído, ter menor energia livre de ativação e, portanto, ser o processo mais rápido, resultando na formação do produto mais substituído. É importante também que você observe um outro aspecto. Quando a gente compara os aletos, tá? Os tipos de aletos de alquila, seja terciário, secundário e primário, a velocidade do processo de eliminação obedece exatamente esta ordem. Ou seja, um aleto de alquila terciário, ele sofre eliminação mais rapidamente que o secundário e mais rapidamente do que um primário. Motivo disso, né? Lembrando que o estado de transição que vai levar a este alceno mais substituído, né, vai ter uma energia livre de ativação mais baixa do que os estados de ativação que levam a este alceno secundário, este alceno, perdão, de substituído, ou este alceno monossubstituído. Isso está intimamente relacionado com aquele diagrama que nós anteriormente mostramos para vocês. Um aspecto importante é o seguinte: vocês devem se lembrar da orgânica 1, que quando a gente tem a possibilidade de conjugação, o que seria essa conjugação neste caso? Seria nós obtermos sistemas que se parecem com esse aqui. Nós temos uma ligação dupla, uma ligação simples e uma ligação dupla. Ou seja, você tem ligações duplas alternada com simples, alternada com dupla, alternada com simples. Isso é um sistema conjugado. Claro que pode ser tripla também. Você pode ter uma tripla, uma ligação simples e uma ligação tripla. Acontece que esses sistemas conjugados, quando você faz você obtém um sistema dessa natureza, os elétrons π, eles estão deslocalizados ao longo do sistema. Eles estão distribuídos ao longo dos carbonos que fazem parte da conjugação. E, obviamente, a gente sabe que isso aumenta a estabilidade do sistema. O sistema fica com energia mais baixa. Daí, se você tem um processo de eliminação, onde existe a possibilidade de formar um sistema conjugado, mesmo que ele seja menos substituído nas duplas, é este sistema conjugado que será formado. Daí, veja, por exemplo, nós temos este alceno aqui formado. Tá? Em termos de eliminação, você poderia remover hidrogênio beta desta posição, ou você poderia remover hidrogênio beta desta posição. Repare que, neste caso, este foi o produto majoritário. Mas por quê? Pelo motivo explicado. Se você retirar o hidrogênio dessa posição, você vai formar uma dupla entre esses dois carbonos, e aí esta dupla estará conjugada com a dupla que já existia no sistema. Novamente, a conjugação diminui a energia do sistema, torna o sistema mais estável. Então, esse dieno chamado de conjugado será o produto majoritário em detrimento desse dieno isolado. A mesma situação nós observamos neste exemplo aqui embaixo, onde, repare,
eu posso retirar um hidrogênio beta desta posição, ou eu posso retirar um hidrogênio beta desta posição. Se eu tirar o hidrogênio beta desta posição, levará a este produto, onde, repare, a dupla agora está conjugada com o sistema aromático. Repare, ó, dupla, simples, dupla, e assim vai. Então, este será o produto majoritário obtido neste caso, em detrimento deste produto, onde a dupla não está conjugada. E veja o aspecto mais interessante, né? Que se nós formos analisar o número de substituintes nas duplas, esse produto, por exemplo, ou esse, eles são mais substituídos que aqueles que foram obtidos como produtos majoritários, mostrando, né, demonstrando que a conjugação ela é mais importante em termos de estabilidade do alceno do que o número de substituintes. Então, esse aspecto ele é relevante nesses processos aí. Um aspecto que eu queria terminar discutindo aqui neste assunto, tá? São as famosas regras, né, que tem por aí. Então, eu já havia falado sobre a regra de Markov-Nikov, de adição de HX ou adição de água a um alcenos, que aquela regra é simplesmente inútil. Basta você pensar em termos de estabilidade de carbocátio. E nos livros textos, né, talvez até por razões históricas, eles citam aí uma regra que é chamada de regra de Zaitsev. O que diz a regra de Zaitsev? Ela foi proposta por este pesquisador, pelo pesquisador conhecido com o nome de Alexander Zaitsev, e o que ela afirma é que nesses processos de eliminação, o alceno mais substituído ele é formado. Mas nem sempre este é o caso, tá? Então isso aqui serve apenas como um alerta, e eu insisto, esqueça essas regras. Se você aprendeu, né, sobre essa regra de Zaitsev lá na Orgânica 1, eu comentei com os meus alunos à época sobre esta regra, mas para mim é uma regra totalmente inútil. Basta você pensar na estabilidade dos produtos que você está obtendo, que você vai chegar às respostas corretas em termos de produto majoritário e produto minoritário. Um outro aspecto que pode mudar aquilo que você espera em termos de produto de reação, né, de eliminação, é a base que você usa. Então veja que neste exemplo que nós estamos mostrando aqui, nós estamos usando este haleto e a base que nós usamos é o íon terte-butóxido e o solvente, neste caso, é o álcool terte-butílico. Observe que neste caso, o alceno menos substituído foi obtido com 72% de rendimento, enquanto que o alceno mais substituído foi obtido com apenas 28% de rendimento. Aí vem aquela história. A regra de Zaitsev te ajudaria aqui? Não. Eu não deveria obter o alceno mais substituído? Bom, você deveria, porque ele é o alceno mais estável e esta é a tendência geral. Mas o fato novo é que nós estamos usando uma base volumosa neste caso. Uma base com alta demanda estérica nela. O que eu quero dizer com base volumosa? Se você olhar aqui, ó, este é o átomo, né, básico, vamos dizer assim, o oxigênio, ele é que vai retirar o próton, tá legal? Repare que em volta dele você tem um grupo muito grande, o grupo terte-butílio é um grupo volumoso. Tá bom, e daí? Daí é o seguinte, quantos tipos de hidrogênio beta nós temos aqui? Pode ser removido aqui ou aqui. Acontece que estes hidrogênios beta, que neste caso, eles são de mais difícil acesso, porque tem muita coisa em volta, né, do carbono que está ligado a estes hidrogênios. Como essa base é grande, ela não vai ter acesso a estes hidrogênios mais estericamente impedidos também. Esse termo, impedimento estérico, ele se refere a isso, né? A dificuldade, às vezes, de determinados átomos de reagirem, porque eles estão rodeados por grupos
por grupos que dificultam a aproximação entre eles. Então, o que acontece? Esses hidrogênios aqui mostrados estão mais acessíveis, então a base vai preferir retirar este hidrogênio aqui, que está mais acessível, formando o alceno menos substituído, em detrimento deste hidrogênio. O volume dela dificulta o acesso a esse hidrogênio. Então, o alceno mais substituído é obtido apenas com 28% de rendimento. Então, este é um fator que pode ter interferência nesses processos E2. Para corroborar, né, esta ideia, eu trago aqui para vocês essa tabela, né, muito bem feita, tirada do livro também da autora Paula Yarkanis Bruce, onde ela mostra exatamente o efeito do volume da base. Veja que eu estou usando aqui, neste caso, tá, a base etóxido, que não é uma base volumosa. E aí, observem o nosso esquema aqui, ó, vocês verão. Eu posso retirar hidrogênio beta deste átomo ou deste átomo. Como essa base não é volumosa, ela retira hidrogênio deste carbono, formando o alceno mais substituído, que é o normal de acontecer, com 79% de rendimento, enquanto não substituído está sendo obtido com 21% de rendimento. A partir do instante que eu começo a usar bases muito volumosas, o que vai acontecendo? A quantidade de produto mais substituído só vai caindo e eu começo a aumentar drasticamente a quantidade de produto menos substituído. Mas isso, veja, está sendo alcançado justamente por causa do impedimento estérico, né, da base volumosa que está sendo usada nestes processos. Chegamos agora, né, ao outro tipo de mecanismo que pode acontecer num processo de eliminação. Nessa transformação, nós vamos chamá-la de reação E1. E aí o processo E1 que nós estamos mostrando, nós escolhemos o brometo de tertibutila reagindo com a água, formando 2-metilpropeno, H3 ou mais, IBR e BR-. Quando a gente faz a cinética, quando a gente estuda a cinética desta transformação, chega-se à conclusão de que a velocidade da reação depende apenas da concentração do haleto de alquila. Traduzindo, no estado de transição, né, da etapa determinante da velocidade da reação, nós vamos ter apenas o envolvimento de uma única espécie. Qual é essa espécie? O haleto de alquila. Ora, se no estado de transição da etapa determinante da velocidade da reação, eu tenho apenas uma espécie envolvida, o processo é unimolecular. Como se chama uma reação de eliminação, nós vamos chamar então isso aí de uma reação de eliminação unimolecular. Mecanisticamente, esta reação então acontece de acordo com as etapas aqui mostradas. O solvente aqui neste caso é água, né? Que além de solvente é nucleófilo também. Esse nucleófilo ali, esse solvente nucleófilo nesta reação é polar, então ele facilita a primeira etapa desta reação, que é o grupo de saída abandonando esta molécula, né, e formando o nosso velho e bom amigo carbocátion. Repare que a formação do carbocátion é a etapa lenta da reação. Como nesta etapa lenta eu tenho apenas o envolvimento do haleto de alquila, não tenho o envolvimento do nucleófilo, daí o processo ser unimolecular. Muitos alunos, né, acham que isso aqui é uma coisa mágica, né? O BR- ele vai embora simplesmente, vai, volta, tchau, tá, até outro dia. Não é bem assim não, pessoal. Isso aqui é uma clivagem heterolítica, né? E a formação desses íons está sendo assistida, auxiliada pelo solvente polar, que vai solvatar este íon, né? O cátion e o ânion solvata os dois, promovendo então a separação dessas espécies.
Uma vez que o carbocátion foi formado, a água pode fazer isto aqui, ó, retirar um hidrogênio. Hidrogênio de onde, né? Do famoso carbono beta, lá. E aí, ao retirar este hidrogênio, nós teríamos uma movimentação deste par de elétrons em direção à ligação carbono-carbono, formando, neste caso, o alceno, que é o produto de eliminação. Você forma uma nova ligação π, o produto final é um alceno, que é o produto desta reação E1. Então, veja que esta reação E1 é parecida com a reação SN1. De fato, esses processos eles são competitivos também. Tá? Então, reação E1 envolve a presença envolve a presença na transformação de carbocátion. Similarmente ao que acontece no processo de eliminação bimolecular, conforme vocês estão vendo neste diagrama aqui, é o alceno mais substituído que também será obtido como produto principal nesta reação, quando existe a possibilidade de formação de mais de um alceno. Este é o caso quando a gente pega este aleto de alquila, você tem a possibilidade de remoção de hidrogênio beta neste carbono ou neste carbono. Ocorre que, observe o nosso diagrama, que a primeira etapa é a formação do carbocátion, mas a reação que leva ao alceno mais substituído é aquela que tem menor energia livre de ativação. Pelo mesmo motivo, né, o estado de transição aqui, ele se assemelha mais a este alceno. O estado de transição da linha em vermelho se assemelha mais a este alceno. Só que este alceno é mais substituído do que esse. Logo, este estado de transição para a curva em verde terá energia de transição menor do que o estado de transição para a linha em vermelho. Daí, o alceno mais substituído vai ser obtido como produto majoritário em detrimento ao alceno menos substituído. Talvez não seja surpresa para vocês notarem que, se nós considerarmos diferentes aletos num processo E1, né, aqueles que vão reagir mais rapidamente seriam aqueles capazes de formar carbocátions mais estáveis. Daí talvez não surpreenda, né, esta ordem que nós estamos mostrando aqui. Veja que os substratos mais reativos são aqueles benzílicos, alílicos e terciários. Tá? É claro que aqui nós estamos vendo, né, nós estamos aumentando um pouco mais aí o leque de possibilidades de tipos de carbocátions que são formados. Por quê? Nós temos aqui, ó, um aleto benzílico terciário que vai dar origem, né, a um carbocátion benzílico terciário. Imagina só, um carbocátion terciário já é bastante estabilizado, benzílico terciário, então, né, aí ele é bastante estabilizado neste caso. Por causa disso, que se você pegar um aleto benzílico terciário, ele vai ser o mais reativo desta série. Né? E se nós pegarmos, por exemplo, um aleto vinílico, ele não tem reatividade nenhuma num processo E1, muito baixa. Assim como um primário, né? Você pegar um aleto primário para formar carbocátion primário, nós já falamos que isso é uma situação muito ruim. Então isso aqui também talvez não seja surpresa, basta você olhar, né, qual tipo de carbocátion será formado mais, vai ter maior estabilidade, e esses carbocátions mais estáveis é que serão, né, os mais propensos a sofrerem um processo E1, uma eliminação molecular. Falando ainda de reatividade, né, dos aletos de alquila, tá legal? Nós falamos lá do tipo, né, se ele é terciário, se ele é benzílico, enfim. Mas, se nós considerarmos o grupo de saída, continua valendo aquela mesma ordem de reatividade que nós vimos no processo E2. Ou seja,
Quanto melhor o grupo de saída for, mais reativo o nosso haleto será. Então, continua valendo isso também no processo. E talvez também não surpreendente, né? Se o processo envolve carbocation, você tem que estar atento à possibilidade de rearranjo, tá? Então, observe, neste processo de eliminação, ó, nós vamos passar por várias etapas aqui, ó, são várias as etapas até chegarmos no produto final. Mas este produto final é resultante dos processos que nós vamos mostrar. Então, veja, a reação está sendo feita em metanol. Como este processo, né, ele é um processo E1, nós teremos a saída do grupo abandonador formando o carbocátio. Acontece que esse carbocátio é secundário e vizinho a ele nós temos aqui metilas. O que pode acontecer neste caso? Pode acontecer um rearranjo de carbocátio, neste caso, um rearranjo 1,2 de metila, né, que nós já combinamos, formando, olha lá, um carbocátio que, além de terciário, é benzílico. Então, não há dúvida, ele é que vai determinar o produto final neste caso. Tá certo? Nós teremos, então, a eliminação deste átomo de hidrogênio. Esse hidrogênio sendo eliminado, vai mandar um par de elétrons para a ligação carbono-carbono, levando ao produto final neste caso. Então, esteja atento. Se a reação de eliminação, né, ela puder formar um carbocátio mais estabilizado, eliminação unimolecular, este é o caminho que será seguido. Neste outro exemplo aqui também, eu não vou detalhá-lo, né? Eu não vou muito longe em termos de detalhes, mas o que nós temos? A reação está se passando por um mecanismo unimolecular. Então, inicialmente, a formação de carbocátio. Haverá um rearranjo de hidreto. E por que houve este rearranjo de hidreto? Ora, o aluno menos atento, ele vai falar assim, pombas, eu tenho um carbocátion secundário e aqui eu tenho um carbocátion secundário. Legal. Só que a diferença é, esse aqui, vamos dizer, seria um carbocátion secundário comum, alquílico, e esse aqui seria um carbocátion alílico. Carbocátion alílico é mais estável do que um carbocátion secundário comum. Daí é o carbocátion alílico que está determinando a formação deste produto final. E repare que agora, né, tem uma razão ainda maior para este produto, né, ter sido obtido, uma vez que nós temos aqui a formação de um sistema conjugado. Então, todos esses argumentos que eu utilizei aqui explicam, né, a formação deste produto como sendo o produto principal nesta reação E1. E conforme eu havia prometido, para aqueles que quiserem entender por que a estabilidade de um alceno ela aumenta com o número de substituintes ao redor da ligação dupla, né? Eu convido aqueles que queiram aprender um pouco mais, saber um pouco mais, a ler este artigo. Isso foi publicado na revista Química Nova, tá? A revista Química Nova ela é de acesso online, tá? E é de acesso livre. Você não paga nem um centavo para obter os artigos, né? Para ler os artigos dela. Então tá aí este artigo. Ele foi escrito por este pesquisador chamado Silvio Cunha. Ele é da Universidade Federal da Bahia. Conheço o Silvio, uma figuraça, gente muito boa. E ele contribui para a Química Nova com vários artigos na área de educação. Esse foi um deles, bem interessante, e recomendo àqueles que quiserem ter uma boa leitura e um entendimento sobre este aspecto, estabilidade de alcenos e fenômeno de hiperconjugação. Era isso que eu queria discutir com vocês sobre, né, esta breve revisão aí de processos de eliminação. Agradeço a atenção de todos e espero que vocês gostem. Muito obrigado.